eu convido você, nestes 25 minutos, junto a mim, doutora Márcia Schwindt, em nosso programa Antenas do Coração, a interagir com Deus, as energias do amor, da paz, da luz, da fé, da esperança, e que estas energias possam ressoar aí, criando uma harmonia interior, um estado de equilíbrio para que você vença, supere, transcenda todas as suas dificuldades, todos os desafios que a vida lhe trouxe, para que você se sinta vencedor. E quando nós falamos em sentir-se vencedor, vencedora, eu preciso falar com vocês hoje sobre a autossabotagem. Até porque, antes de vir para cá, estou aqui ao vivo, estou todas as segundas aqui ao vivo, não é mesmo, Jean? E nós vamos também abrir o fone do ouvinte para falar com vocês. Vou passar já o número agora, anota aí. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um intervalo para que você ligue, faça a sua pergunta, ou peça aí um esclarecimento, ou dê o seu depoimento sobre este tema que eu considero fundamental para todos aqueles que querem se conhecer melhor, e através do autoconhecimento nós temos a cura. Então anota aí 31710221 e o 32624490. 31710221, 32624490. Então, eu estava vindo para cá, voltando a falar sobre isso, e uma paciente, atendi uma paciente às 8h30 da manhã, muito querida, e ela disse: Márcia, olha, tem me ajudado muito a terapia, mudado a minha vida, e eu sei praticamente tudo o que eu preciso fazer. Mas o que acontece que eu não consigo implementar essas mudanças no meu dia a dia? No caso, em particular, é se colocar também em primeiro lugar, deixar de usar os outros, né, e as pessoas para esquecer dela própria, e o quanto nós fazemos isso costumeiramente. Então, eu disse autossabotagem e aí me veio falar sobre isso. Porque a autossabotagem é a grande armadilha da mente, criando dificuldades, criando empecilhos, e para que nós para nos manter presos a um tipo de vida que a gente já não quer mais. Então, todo relacionamento humano é algo primordial para a saúde, para a continuidade da vida. E nós precisamos, em alguns momentos, repensar o nosso modo de vida. A forma como estando lidando com os relacionamentos, e muitas vezes eles são repetitivos, a posição que nós estamos ocupando em nossa própria vida e na vida dos outros, posições ocupacionais desagradáveis, que não visam muitas vezes um desenvolvimento pessoal ou profissional. Então, há muitas disputas, há muitos conflitos internos que justificam a autossabotagem. Mas a autossabotagem, ela está muito ligada a padrões de comportamento impulsivos, impetuosos. Então, como eu disse a ela, você sabe o que fazer, mas existe, parece que uma força que te impulsiona a repetir aquele padrão, aquela velha crença de muitas vezes se preocupar com tudo, com todos e não olhar para si. E é justamente por causa dessa autossabotagem, justamente porque nós já sabemos um caminho, mas insistimos em não trilhar por ele, que a autossabotagem surge e permite aí muitas vezes sofrimento, e você revivendo a dor, revivendo relações semelhantes, desagradáveis, destrutivas, revivendo então essa falta de desenvolvimento pessoal ou profissional, ou então você fica preso a um conflito, e um conflito que te traz sofrimento. Então o tema de hoje é para que você transcenda isso. Então, quando nós falamos de autossabotagem, nós falamos da necessidade de autocontrole, de vigilância em relação a não repetir estes padrões. E, mais do que isso, uma necessidade de colocarmos garra em nossa vida. Eu diria que garra é uma mistura de um amor àquilo que se faz e principalmente um amor a nós mesmos que precisa surgir para que nós possamos nos transformar, e também perseverança. Não tem a frase "o hábito faz o monge"?
Se você tem um processo ou vive processos de autossabotagem, você precisa perseverar em seguir por um outro caminho. Ah, Márcia, existe remédio? Claro que existem hoje remédios importantíssimos, hoje não, mas existem remédios importantíssimos dentro da homeopatia, dentro dos florais, que faz com que você aprenda a se olhar melhor e a não repetir determinados comportamentos e não reviver determinadas dores, determinados traumas que faz com que você se auto-sabote, se impeça de ser feliz. Aliás, a infância é um dos períodos mais significativos na trajetória das pessoas. Por vezes, em alguns casos, ela é vivenciada com amor, proteção, alegria, descontração, mas a infância de muitas pessoas pode ser traumática por causas múltiplas. Então, o indivíduo ele se desenvolve ao longo da vida, muitas vezes tendo alguns conflitos desconhecidos que retornam à vida adulta e aparecem muitas vezes no corpo através de sintomas de doenças que estão ligadas lá a uma infância traumática, a uma perda, a um trauma, um dano. Por isso que eu digo, não é somente o remédio, né? Eu prescrevo alguns remédios importantes que ativam alguns sistemas neuronais e é muito importante nós entendermos a diversidade neurológica. As pessoas são muito diferentes quanto às suas tendências para guardar informações, para atualizar conhecimentos, para buscar estímulos e também para se libertar dos traumas. Por isso que muitas pessoas mandam WhatsApp para mim, depois eu vou colocar o meu WhatsApp particular, o telefone da clínica. Qual é o remédio, então, para que eu vença a autossabotagem? Não dá para você prescrever assim de uma maneira aleatória. Você precisa conhecer o paciente, você precisa ver o paciente. Hoje nós estamos fazendo consultas online, isso facilita para muitas pessoas, mas é sobretudo o biotipo físico, o biotipo comportamental que vai nos trazer o melhor remédio, o remédio mais indicado, para que essa pessoa ela saia deste sistema, muitas vezes traumático. E em diversas áreas da vida, às vezes a pessoa ela tem uma tentativa de reparar, de mudar as suas relações com as demais pessoas, de mudar a sua escolha profissional, porque ela já se percebeu infeliz, mas surge lá a autossabotagem, então uma impulsividade interna que faz com que ela não vá no trabalho ou que ela desista daquele relacionamento, porque ela se sente fracassada, porque lá atrás ela não se sentiu amada ou querida, né? Então, ela precisa muitas vezes se reconstruir, se repaginar e fazer tudo isso é algo que dá um pouco de trabalho. Significa também sair da zona de conforto, atender às suas próprias necessidades. Não ficar numa postura de vitimismo, também não ficar numa postura de queixosa, crítica ou lamurienta, mas não sai do mesmo lugar. A autossabotagem, ela ocorre em qualquer realização pessoal. Pode ser, então, na relação amorosa, na relação profissional, na relação familiar. Muitas vezes a pessoa já sofreu tanto, já se acostumou tanto a viver de uma determinada forma, que quando surge a possibilidade dela mudar, de se permitir, de tentar, de arriscar, de ser feliz, ela sente isso como algo aterrorizante e, sem perceber, se sabota. Faz algo que certamente acarretará o fracasso e tudo pelo medo de ser feliz, pela dificuldade, muitas vezes, de criar novas raízes, de criar também novos eixos, novos circuitos neuronais dentro do cérebro. Então, precisamos nos defender, acima de tudo, hoje dessa autossabotagem. Como eu disse, cada pessoa ela tem uma facilidade de reter informação ou de se concentrar mais ou menos, de assimilar coisas, de se acomodar a determinadas coisas, de se adaptar, de manter o entusiasmo. Existem processos, por exemplo, de autossabotagem que eu atendo, que estão relacionados a transtorno por ansiedade. E a pessoa com transtorno por ansiedade, por incrível que pareça, não é somente aquela pessoa que corre para lá, para cá ou desenvolve muitas vezes uma síndrome do pânico e é uma pessoa irritada ou inquieta,
mas muitas vezes é aquela pessoa pacata que procrastina decisões, que procrastina coisas, que vai empurrando com a barriga. Isso também é um transtorno por ansiedade. O indivíduo que se autossabota, ele pode estar tendo que primeiramente curar esse transtorno. Ou depressão, estados de depressão em maior ou menor grau, faz com que a pessoa, a partir do momento que começa a criar laços, raízes, então ela se prontificou a ir para a academia, se prontificou a fazer determinadas coisas, mas aí ela acaba perdendo a força, perdendo o entusiasmo, a esperança de encontrar também a sua vocação, a sua realização pessoal ou profissional. Isso, Márcia, a autossabotagem ela se confunde com a falta de confiança, muito provavelmente, mas nem toda a falta de autoconfiança é uma autossabotagem. Mas, sobretudo, a pessoa que age dessa maneira, ela acha que está se defendendo, não tentando ou não arriscando, quando na verdade ela está se autossabotando. Então, como identificar? Primeiro, reconheça seu comportamento de autossabotagem. Para você parar a autossabotagem, você precisa reconhecer os comportamentos que te levam a se portar ou a se comportar de uma determinada maneira. Então, eu vou fazer algumas perguntas, por exemplo, para você. Quais os objetivos que você teve para si mesmo por um longo tempo e nunca conseguiu realizar? Com o que você falha consistentemente sem motivo óbvio? Existem áreas específicas em que você se encontra adiando, procrastinando decisões? Você está sofrendo de uma falta de motivação para fazer algo que você quer fazer ou que sabe que deve fazer para ser feliz? Você se sente irracionalmente irritado ou irritada ou frustrada e isso está afetando o seu relacionamento? Existe uma área onde outras pessoas se frustram constantemente com você? Uma outra pergunta: existe algo em sua vida que te incomoda e lhe causa insatisfação porque você sabe aí dentro do seu coração que pode fazê-lo ou fazê-lo melhor, mas não consegue? Então, eu fiz algumas perguntas aí para que você se conscientize se você se autossabota. E quando você tem aí algumas respostas, realmente isso acontece comigo, você precisa sair da zona de conforto, ligar, buscar uma terapia, buscar remédios, para você e, sobretudo, monitorar o seu pensamento negativo. Pense aí no que você diz para si mesmo quando se envolve nesse comportamento. Anote todos os seus pensamentos negativos, por mais tolos ou irrealistas que eles possam parecer. Desafie o seu pensamento da autossabotagem. Então, para isso, você precisa descobrir quais os pensamentos mais profundos que estão na raiz da autossabotagem e perceber se eles são racionais ou se são irracionais, se são baseados em fatos claros ou se são apenas sugestões de uma mente negativa ou de uma mente medrosa ou de uma mente que teme sofrer. E, sobretudo, perceber que as tentativas mal-sucedidas do passado, se é que a gente pode falar, hoje de mal-sucedidas, estão impedindo desnecessariamente que você faça uma mudança positiva. E para isso, você precisa estabelecer intenções, criar uma mente mais equilibrada, significa, antes de tudo, desocupar a sua mente de pensamentos negativos. Vibe Mundial 95,7. A rádio que